A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Aceite Jesus como sua justiça. Preste atenção, filho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção. A compreensão de Cristo como a nossa justiça trará benefícios inigualáveis para a sua vida. Que Deus abra os olhos do seu coração para vermos a sua maravilhosa graça. Não é a justiça de Cristo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz que Jesus se tornou a nossa justiça. Isso foi feito por Deus. Não diz que Deus nos deu a justiça de Cristo, mas que Jesus se tornou a nossa justiça. Assim, a nossa justiça é uma pessoa, é Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, diz: fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro fala sobre a justiça de Cristo. Isso se refere à justiça do próprio Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não tivesse justiça enquanto andou sobre a terra, ele não estaria qualificado para ser o nosso Salvador, e nós não poderíamos ser salvos. A justiça do Senhor Jesus é a justiça vivida por ele como homem. Essa justiça é a sua própria conduta, e ela não pode ser dada a nós. É por isso que a Bíblia diz que nunca que estamos em Jesus. Quando ele era Jesus, ele era o Filho unigênito de Deus. Ele não era o filho primogênito. E nós não éramos muitos filhos. Temos que lembrar que a nossa união com ele começou enquanto ele estava na terra, mas enquanto ele estava na cruz. Antes da cruz, tudo que o Senhor tinha era somente dele. E nós não tínhamos parte nisso. Depois que o grão de trigo caiu na terra e morreu, ele produziu muitos grãos. Depois que o Senhor Jesus morreu, nós, os muitos grãos, fomos produzidos. Nossa união com o Senhor Jesus começou com a sua morte e não com seu nascimento. O Gólgota é o ponto de partida dessa nossa união com ele. Antes do Gólgota, o homem apenas via sua justiça, mas não podia participar dela. A Bíblia nos mostra, desde o começo ao fim, aos olhos de Deus, não somos salvos pela justiça de Cristo. Nós não tornamos justos por meio da justiça de Cristo. Nós tornamos justos por meio do próprio Cristo. Nós nos aproximamos de Deus hoje porque Jesus é a nossa justiça. Podemos ter a justiça o tempo todo diante de Deus, porque o Senhor Jesus vive para sempre. Podemos ser ousados diante de Deus e todo o tempo, porque temos o Senhor Jesus como a nossa justiça. Cristo como a nossa justiça. Se a justiça for diante de Deus, for a nossa conduta, nunca poderemos estar seguros, porque a nossa conduta pode ser boa às vezes e má outras vezes. Mesmo que a nossa conduta seja boa, essa conduta é limitada e nunca poderá atingir o padrão de Deus. Mas graças a Deus que a nossa justiça diante de Deus não é a nossa conduta, mas Cristo. Portanto, não podemos ser abalados diante de Deus. Aleluia! Quando Satanás o condenar por algo errado que você fez, diga: Satanás, se você se esqueceu que a minha justiça diante de Deus não é a minha boa conduta de ontem, nem a minha má conduta de hoje, a minha justiça diante de Deus é Cristo. Se Cristo não mudou, a minha justiça também não mudou. Graças ao Senhor, que Cristo nunca pode falhar, e como tal, a nossa justiça nunca falhará.
A nossa justiça nunca falhará, visto que Cristo nunca falhará. Essa parece ser uma afirmação muito ousada, mas essa é a palavra de Deus. A nossa justiça é Cristo. Ele não falhará, portanto, a nossa justiça nunca falhará. Alguns podem perguntar: isso significa que não importa mais se a minha conduta é boa ou má? Certamente que não. Vemos que na Bíblia os cristãos têm duas vestes. Uma é o Senhor Jesus, conforme está lá em Gálatas capítulo 3, verso 27. O Senhor Jesus é a nossa vestimenta, Ele é a nossa justiça. A outra é o linho fino, brilhante, limpo, mencionado em Apocalipse 19, 8. Esse linho fino são os atos de justiça dos santos. Observe que a justiça aqui é plural, são os atos justos individuais. É claro que toda boa conduta e justiça exterior que possamos ter vem pela graça. Elas são resultados da obra do Espírito Santo em nós. Não são coisas que possuímos por disposição natural. Quando nos apresentarmos a Deus, o Senhor é a nossa vestimenta. Ele é a nossa justiça. Nós não estamos nus. Chegamos diante de Deus vestindo Cristo. Por outro lado, quando comparecemos perante o tribunal de Cristo, devemos apresentar os nossos atos de justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Paulo diz também em Gálatas 3, 27, porque todo quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Pois lhe foi dado vestir linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. Em 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A cruz é o lugar de encontro entre o amor e a justiça de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para Deus não há perdão gratuito. O perdão de Deus teve que satisfazer a sua absoluta justiça. Se Deus decidisse perdoar sem justiça, não precisaríamos da cruz. A cruz é a satisfação tanto do amor e da justiça de Deus por nós. Se houvesse perdão gratuito por parte de Deus, isso seria uma forma de injustiça. O homem pode fazer algo sem justiça, Deus jamais. Se Deus não condenasse os nossos pecados, ele seria tomado por injusto, porque ele disse que o salário do pecado é a morte. Se houvesse amor sem justiça, o Senhor Jesus não teria necessidade de ter vindo à terra e a cruz teria sido desnecessária. Deus é justo em nos justificar, porque Jesus pagou o preço pelo nosso perdão. O perdão só pode ser concedido depois do julgamento. Não se trata de Deus querer ou não, mas de ser justo. Foi o amor que levou à cruz, mas a justiça que nos leva a nos perdoar. Deus faz-nos levar a punição e a justiça sem amor. Deus não nos faz levar a punição e o amor sem justiça. Por ele tomar a punição e levá-la por nós, há tanto justiça como amor. Aleluia! A cruz cumpre tanto a exigência da justiça como a exigência do amor. Por exemplo, se alguém comete um crime, ele deve morrer. Isso nada tem a ver comigo se eu não o amo. Hoje, muitos estão presos para serem executados. A questão significa pouco para mim se eu não os amo. Ser-me-á difícil dizer se eu amasse e quisesse salvá-los. Por outro lado, se eles pecaram, eu os amo, mas não tenho justiça. A questão ainda pode ser tratada facilmente. Posso controlá-la irresponsavelmente por meio do suborno. Entretanto, se eu sou uma pessoa justa, não posso recorrer a tais métodos fraudulentos e impróprios. Não os libertaria ilegalmente. Se vou salvá-los, tenho de fazê-lo corretamente. Levar a cabo tal salvação se torna numa tarefa muitíssimo difícil. Essas três questões,
O amor, o pecado e a justiça não coexistem facilmente. Qual a solução de Deus? É Jesus vindo para cumprir tanto a justiça quanto o amor por nós, lá na cruz. Entenda isso. Antes do Senhor Jesus morrer, seria injusto Deus perdoar os nossos pecados. Mas depois da sua morte, seria injusto Deus não perdoar os nossos pecados, porque tem muita ousadia junto ao trono da graça, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Deus, a nossa própria justiça. Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 2 ao 4, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelos por Deus, porém não com entendimento, portanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquele que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Se a nossa justiça for baseada em nosso comportamento, então a justiça seria variável, porque o nosso comportamento é variável. Na cruz, a justiça de Deus foi cumprida. Se algum homem quiser estabelecer a sua própria justiça hoje, ele negará a suficiência da obra do Senhor na cruz. Nunca pense que podemos acrescentar algo à obra que o Senhor Jesus cumpriu. Nunca pense que podemos ajudá-lo ou recomendá-lo a um pouco. Todos os que buscam estabelecer a sua própria justiça não se sujeitam à justiça de Deus. Todos que buscam estabelecer a sua própria justiça estão blasfemando contra Deus, chegando ousadamente a Deus. Ser um cristão vencedor ou não depende da sua compreensão da justiça de Deus em Cristo. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida cristã vencedora porque pensam que o seu perdão é resultado da misericórdia de Deus. Pensa que Deus perdoa porque vê que não tem esperança. Não percebem que a justiça de Deus trouxe o seu perdão. Consequentemente, às vezes se sentem que Deus perdoou e outras vezes sentem que Deus não as perdoou. Mas precisamos lembrar que Deus nos deu seu Filho, que suportou o castigo do pecado por nós. Portanto, a Bíblia diz que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. Hebreus capítulo 10, verso 19. Louvado seja o nosso Deus e Pai, por nos ter dado seu Filho. Antes de Deus nos dar Jesus, Ele era livre para nos perdoar ou não. Mas agora que Ele nos deu Jesus, Deus não pode recusar quando nos aproximamos dele por meio de Jesus Cristo. Ele é justo em justificar. Deus precisa perdoar aqueles que aproximam dele por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Podemos ir a Deus e não mais apenas por causa do seu amor, mas também por causa da sua justiça. A justiça nos dá ousadia diante de Deus. Não dependemos do nosso sentimento de perdão. Confiamos na justiça e no amor imutáveis de Deus. Os benefícios de compreender a justiça pela fé. Primeira coisa, temos paz. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também intrepidez na fé. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Discernimento do reino de Deus. Romanos 14,17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Favor. Lá em Romanos 5,21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecimento sublime de Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 3, verso 8 ao 9, diz assim: Sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
provisão em todas as coisas. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Maturidade. Hebreus capítulo 5, verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que aonde ela chegar, traga discernimento, que nós possamos aceitar sempre Jesus como a nossa justiça. Ele é a verdadeira justiça. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que ouviu essa mensagem até o final e foi abençoado, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham revelação e possam aceitar Jesus como a sua justiça. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar, fazendo uma semeadura no nosso ministério, uma oferta generosa, sabendo que tudo que você semear, você vai colher. Não da mesma maneira, não do mesmo jeito, mas Deus vai multiplicar a sua semeadura e você terá uma colheita centuplificada. Creia e receba em nome de Jesus.